Então, passando para o dia 1º de dezembro. Novamente, você conseguiu enviar uma mensagem para ela? Ela me enviou uma mensagem no dia 1º de dezembro e eu respondi. Certo, então, no dia 1º de dezembro, ao 12h20. Temos uma mensagem de Lindsay Clancy. Oi, Rebeca. Eu realmente não gosto de como me sinto com o Remeron, e sei que não vou conseguir continuar com ele, ou não vou conseguir continuar tomando. Comecei a ter pensamentos muito intrusivos que nunca tive antes. Não tomei ontem à noite. Eu realmente gostaria de voltar ao plano original da Julie de tomar Prozac de manhã e usar Ativan e Benadryl à noite como paliativo até atingir o nível terapêutico de Prozac. Por favor, me avise se você concorda com esse plano. Eu sei que preciso dar algumas semanas para que faça efeito. Essa foi a mensagem que você recebeu pela primeira vez em 1º de dezembro? Foi sim. E você sabia que nesse mesmo dia, Lindsay entrou em contato com sua médica de atenção primária, pedindo uma consulta imediata com sua enfermeira de prática avançada? Eu sabia. E que ela queria conversar sobre medicações. Sim. Você sabe se ela realmente conseguiu uma consulta ou se foi a consulta lá? Eles entraram em contato com ela e ela não respondeu às mensagens de voz deles, nem às minhas mensagens pelo MyChart. Então, até onde eu sei, ela não os viu naquele dia. Então você consegue revisar as anotações da rede da South Shore Health, certo? Correto, sim. Então você conseguiu ver que ela pediu uma consulta de emergência, eles conseguiram marcar uma consulta de emergência para ela, mas ela não conseguiu voltar a tempo de realmente chegar lá. Correto. Então, nesse meio tempo, você estava conversando com ela ao longo daquele dia, 1º de dezembro. Sim. Quando ela te disse nessa mensagem do dia 1º de dezembro que estava tendo pensamentos intrusivos, que não gostava do Remeron e que não estava tomando, qual foi a sua resposta? Eu enviei para ela uma mensagem detalhada sobre os sinais e sintomas de depressão pós-parto e ansiedade, incluindo fatores como o início, fatores de risco, fatores preditivos, sintomas comuns, e destaquei como pensamentos intrusivos são bastante comuns na depressão e ansiedade pós-parto. E eu perguntei para ela, sabe, estou me perguntando se é isso que está acontecendo aqui. Depois, perguntei para ela se conseguiu tomar o Seroquel naquela noite e se percebeu alguma melhora em relação ao sono ou à ansiedade. Com o Seroquel. Agora, ao fornecer essas informações sobre depressão pós-parto e ansiedade pós-parto, isso era consistente com o diagnóstico que você ou a Julie tinham dado para ela ao chegar na clínica? Sim, nós estávamos pensando que isso poderia ser uma ansiedade pós-parto. E eu queria familiarizá-la com os sintomas, para que ela os tivesse anotados e pudesse me relatar, além de entender que eles fazem parte desses transtornos. Certo? E você também deu a ela algumas informações sobre obsessões e compulsões. Certo? E você disse que perguntou a ela sobre o Seroquel e perguntou sobre o sono, certo? Sim. E você também reiterou que ainda estava incentivando a continuar com o Remeron por um período de tempo? Sim. E você também indicou para ela que queria meio que ver se havia uma correlação entre os sintomas e a medicação, e que simplesmente não tinha dados suficientes. Certo. Em resposta a essa mensagem, ela realmente respondeu às 2h36 do dia 1º de dezembro, correto? Sim. E ela respondeu: obrigada pela informação, foi útil. Ela disse: entrei em pânico ontem à noite e só tomei Ativan e Benadryl, mas hoje à noite vou seguir o plano e tentar 15 mg de Remeron e 25 mg de Seroquel. Você se lembra se já teve uma conversa com ela sobre usar Ativan e Benadryl como uma alternativa? Ou se ela simplesmente sentiu que não estava tendo nenhum alívio? Eu me lembro de ter tido uma conversa sobre usar o Ativan como alternativa. Acredito que sim. Bem, sim. Na minha avaliação inicial, eu disse para continuar com o Remeron e usar o Ativan conforme necessário. Ok. Sim. E quanto ao Benadryl? O Benadryl não me lembro de termos discutido. Mas você sabia que ela havia relatado que a combinação de Ativan e Benadryl já tinha funcionado para ela antes? Certo.
E nessa mensagem ela também diz: me desculpe por todas as mensagens, é só que é um momento assustador, muito assustador e estressante pra mim. E começar novos remédios com efeitos colaterais é muito assustador pra mim. Eu vou te avisar de manhã e te contar como foi, certo? Certo. E, novamente, você continuou tendo algum contato com ela naquele mesmo dia depois disso? Eu acredito que respondi a isso, tranquilizando-a de que é compreensível ter medos, preocupações sobre começar a tomar medicamentos. E eu enviei para ela uma descrição detalhada das perguntas e respostas mais comuns que recebo de pacientes sobre medicamentos. Coisas como o que esperar, quanto tempo leva para fazer efeito, quais são os efeitos colaterais mais comuns, riscos de, sabe? Existe algum risco de suicídio ou homicídio com os medicamentos? Sabe? Então, ao fornecer tudo isso para ela, o que você estava tentando fazer? Fornecer informações, porque ela disse que era muito assustador começar a medicação. Então eu queria que ela estivesse munida de compreensão e, você sabe, o que esperar possivelmente. E com base nas suas interações com ela e na sua análise das interações de Julie e Paul com ela, essa era uma pessoa que era muito receptiva a receber informações, certo? Sim. E no papel dela como enfermeira, ela não tinha medo de fazer perguntas. Isso é para você? Não. Sim. Ela não tinha medo. E uma das coisas que você forneceu para ela, ou as informações que você deu para ela nessa resposta detalhada, no dia 1º de dezembro, às 3h04, foi que existem outras fontes ou recursos que ela poderia utilizar e que estão disponíveis na clínica, certo? Sim, pode continuar. Esses 2 livros é o 148? Sim. Boas Mães Têm Pensamentos Assustadores. E este aqui, Ansiedade na Gravidez e no Pós-Parto. Isso mesmo. Sim, eu a instruí que tínhamos cópias desses livros que estávamos distribuindo para as pacientes e que ela deveria pegá-los quando estivesse na clínica. E ela me informou que veria a Letícia no dia seguinte para aconselhamento, então pegaria os livros quando estivesse lá. Certo. Então, nesse dia, 1º de dezembro, é justo dizer que você trocou mensagens com ela, desde por volta de 12h30 até a última mensagem dela, que foi às 16h37 daquele dia. Sim. E você disse que ela indicou que realmente tinha uma consulta no dia seguinte com Letícia Dux. Sim. E você sabia se essa reunião seria presencial? Sim, foi presencial, porque ela disse: estarei na clínica, vou conseguir esses recursos. Certo. Então, passando para o dia 2 de dezembro. Você não tinha uma consulta marcada com ela, correto? Eu não tinha. E você sabia que ela ia ver a Letícia naquela manhã na clínica, certo? Correto. E você recebeu várias mensagens dela naquela manhã? Recebi, sim. Novamente pelo portal MyChart? Sim. Começando às 7h51 da manhã, onde ela te manda uma mensagem, dizendo: oi, Rebeca, tomei 15 de mirtazapina e 25 de Seroquel. Acordei às 12h, com pensamentos intrusivos horríveis de querer que tudo acabe. Tomei 1mg de lorazepam e voltei a dormir, e os pensamentos foram embora. Agora que estou com lorazepam no organismo, eu realmente preciso explorar a possibilidade de estar viciada em lorazepam. Tenho uma consulta de terapia com a Tisha no seu consultório. Gostaria muito de conversar com alguém na clínica de dependência química para explorar essa possibilidade. Você se lembra de ter recebido essa mensagem? Sim, eu me lembro. E você respondeu essa mensagem? Respondi. Eu sou credenciada no South Shore Health em medicina de dependência, então senti que poderia ser essa pessoa para conversar sobre essas preocupações com ela. Apenas para discutir a questão do Sim. uso de substâncias. Então, e você está ciente de que as assistentes sociais também podem fazer essa triagem? Sim. Então, às 8h51 do dia 2 de dezembro, você responde para ela, certo? Eu respondi. E o que você diz para ela sobre a preocupação que ela acabou de expressar na mensagem das 7h51? Eu compreendo totalmente e entendo a preocupação com a tolerância a benzodiazepínicos. Não é algo que eu queira que aconteça com meus pacientes, jamais. Dito isso, existe um lugar para os benzodiazepínicos, especialmente no início e na fase aguda do tratamento, para estabilizar alguém. Então, nós sempre iríamos reduzir lentamente. Acho que outra coisa para tentar hoje à noite seria tomar 50 mg de Seroquel, os 2 comprimidos,
e ver se isso funciona melhor. Os pensamentos intrusivos fazem parte da depressão pós-parto, ansiedade, são muito dolorosos de pensar e de vivenciar, mas quero te tranquilizar dizendo que isso não é incomum e não significa nada sobre quem você é como mãe. Me diga o que você acha. Então, a recomendação de 25 a 50 miligramas de Seroquel ainda está dentro da faixa para tratamento da insônia? Sim. Então você caracterizaria isso como uma dose baixa ou uma dose alta? Uma dose baixa. E quanto à declaração dela sobre pensamentos intrusivos, é justo dizer que sua resposta não pede mais detalhes sobre esses pensamentos, certo? Não. Mas você reitera para ela, assim como fez nas mensagens longas em que forneceu informações, que pensamentos intrusivos são bastante comuns. Correto. Agora, ela respondeu aquela mensagem? Ela respondeu. Então, às 9h04 do dia 2 de dezembro, há uma resposta de Lindsay Clancy. Estou disposta a tentar qualquer coisa. Eu continuo voltando à sensação de que estou dependente de Ativan depois de 2 semanas e meia tomando diariamente com Benadryl, após a reação ruim ao Zoloft. Eu me sinto viciada nisso, e sinto que não estou sendo ouvida, que isso é uma possibilidade. Sinto que estamos tentando tratar a minha insônia com todos esses remédios diferentes, quando a causa raiz é a dependência de Ativan. Não tenho mais aqueles pensamentos ansiosos que eu tinha antes. Eu me sinto completamente entorpecida. Então, você recebeu essa mensagem dela às 9h04, correto? Sim, recebi. E qual foi a sua preocupação quando você recebeu essa mensagem? Ou você teve alguma preocupação? Eu não diria que fiquei preocupada. Eu só queria, mais uma vez, fornecer a ela algumas informações sobre o que eu achava que poderia estar acontecendo. Com base no seu treinamento e experiência como enfermeira psiquiátrica... Desculpa, ela não terminou a resposta dela. Por favor, ok? Isso, pode continuar. Eu já tinha terminado. Ok, bem, ela terminou. Próxima pergunta. Com base no seu treinamento e experiência como enfermeira psiquiátrica... E você disse que tinha alguma experiência com o uso de substâncias. Você sentiu que havia um problema de dependência ou vício com o Ativan? Eu não senti. É bastante comum que o Ativan faça alguém se sentir melhor se estiver ansiosa? Sim. É por isso que você toma, certo? Sim. E é por isso que você toma conforme necessário. Seria correto dizer isso? Sim. Então, na sua resposta para ela, às 9h37. Você deixa claro para ela a diferença entre dependência e vício? Sim, eu deixo. Certo. E no que diz respeito aos benzodiazepínicos, existe uma preocupação real com dependência e vício nessas áreas? É justo dizer isso? Sim. Mas com base em tomar por 2 semanas e meia, tomando para tratar sintomas reais de ansiedade, você tinha alguma preocupação com dependência? Não. Então você explicou para ela algo sobre esse conceito de dependência versus vício? O que você disse? Eu disse, eu me pergunto se você teme estar se tornando dependente dos benzodiazepínicos. E há uma diferença sutil entre dependência e vício. Com o vício, há uma mudança de comportamento causada por alterações bioquímicas no cérebro após o abuso contínuo de substâncias. O uso da substância se torna a principal prioridade da pessoa com transtorno por uso de substâncias, independentemente do dano que isso cause a si mesma ou aos outros. Com a dependência, estamos nos referindo à dependência física de uma substância, caracterizada por sintomas de tolerância. Caracterizada por sintomas de tolerância e abstinência. A abstinência de benzodiazepínicos é semelhante aos sintomas de abstinência do álcool. Veríamos coisas como sinais vitais elevados, pressão arterial alta, taquicardia, diaforese, alteração leve do estado mental inicialmente, com possibilidade de distúrbios perceptivos, delírio, disforia e tremores. A insônia começou antes do uso de lorazepam? Eu entendo suas preocupações sobre os benzodiazepínicos. Então, minha recomendação é não tomar todas as noites. Eu recomendo tomar apenas noite sim, noite não, e depois não vamos renovar a receita. E o que é diaforese? Sore. Certo. E Na área de prescrição de medicamentos psiquiátricos, você costuma lidar com dependência física e depois ter que tratar disso? eu não diria que é frequente. Existe uma maneira de lidar com isso? Com certeza. E isso não era uma preocupação sua em relação ao Ativan, era? Não naquela época. E quanto a
A declaração dela sobre não ser ouvida. Você viu isso? Na mensagem dela. Onde ela diz, eu sinto que não estou sendo ouvida. Sobre Isso vício. poderia ser uma possibilidade? Como enfermeira psiquiátrica que trabalha com medicina psiquiátrica, é importante para você, quando um paciente diz que não sente que está sendo ouvido, Sim. e você leva isso em consideração ao abordar o paciente e continuar construindo esse relacionamento? Sim. Então, nesse caso com a Ré, com Lindsay Clancy, isso mudou sua abordagem com ela de alguma forma? É por isso que enviei a mensagem que enviei, tentando explicar o que é vício em comparação com dependência e tolerância. E eu queria tranquilizá-la de que vamos tentar fazer com que você tome esses medicamentos com menos frequência e que não precisamos continuar com eles daqui pra frente. Então ela defendeu seus próprios interesses e você levou isso em consideração e criou um plano alternativo ou sugeriu um plano alternativo? Sim. O seu cuidado com ela mudou de alguma forma quando ela disse que não estava sendo ouvida? Eu não diria que mudou. Você a tratou como trataria qualquer outro paciente, certo? Correto. Agora, você continuou trocando mensagens com ela ao longo daquele dia. É justo dizer isso? Sim. Então, às 10h02, você recebe uma mensagem dela. Ela diz que a insônia começou com o Zoloft, mas depois de 2 semanas usando Ativan e Benadryl todos os dias, foi quando a insônia ficou pior. Eu já tentei tantos remédios para dormir diferentes até agora, como Trazodona, Ambien, Remeron, Seroquel, e todos eles parecem mal fazer efeito, até que eu tomo Ativan junto. Então hoje à noite vou tentar 15 de Remeron com 50 de Seroquel. Tenho medo de que, se eu acordar no meio da noite com pensamentos intrusivos de novo, eu sinta que preciso de Ativan. Você se lembra dela ter enviado essa mensagem às 10h02? Sim, eu lembro. E que ela enviou outra mensagem. Está meio cortada, mas ainda está na faixa das 10 horas. Onde ela acrescenta: eu também só me sinto preocupantemente entorpecida agora, como se eu não tivesse emoção nenhuma. Sinto que vou morrer e não me importo. O que eu faço sobre isso? Eu me lembro dessa mensagem, sim. E essa é uma mensagem que ela enviou quando já teria visto ou já teria estado com Letitia Dux, certo? Se ela tivesse tido um compromisso às 9 horas? Sim. Quando ela te enviou aquela mensagem, você respondeu para ela às 11h35? Sim, respondi. E com o fato de que ela falou sobre estar entorpecida e sem emoções, dizendo que sente que vai morrer e não se importa, o que você fez? Eu disse, isso parece sintomas de depressão e anedonia. Eu diria que, se você estiver se sentindo insegura, especialmente agora que estamos chegando no fim de semana, é importante que você tenha informações sobre serviços de emergência psiquiátrica disponíveis para você. E eu forneci uma lista dos programas de atendimento de emergência 24 horas, como a intervenção móvel em crise. Certo. E quando você diz anedonia, me desculpe se eu pronunciei errado, o que isso significa? Anedônia é um sintoma da depressão em que as pessoas não conseguem sentir prazer. Você pode descrever isso como se sentir entorpecida. Elas não conseguem esperar por nada com entusiasmo. E na mensagem dela, quando ela diz, eu sinto que vou morrer e não me importo, você interpretou isso como um pensamento suicida ou ideação suicida? Não. E então, você disse para ela ir ao pronto-socorro imediatamente? Não. Você teve alguma preocupação de que ela precisasse de um atendimento de maior complexidade naquele momento, quando ela enviou aquela mensagem? Minha preocupação com aquela declaração era que eu queria que ela tivesse acesso a recursos caso a situação piorasse ou se agravasse. Então, eu garanti que ela tivesse esse acesso. Certo. E é justo dizer que você também, ao final dessa mensagem, indica: você consegue descansar ou procurar sua rede de apoio para que ela possa ajudar você agora e que isso é extremamente importante? eu disse isso, sim. E às 11h41, ela responde: sim, eu tenho apoio. Meus pais estão aqui para ajudar. E novamente, isso é às 12h02. Isso parece efeito colateral da mirtazapina ou do Seroquel? Eu nunca senti nada assim antes. Então, às 11h57, ela manda outra mensagem. Você acha que com o tempo esses sintomas vão desaparecer? Às 12h04, outra mensagem dela. Existe alguma chance de você me ligar para conversarmos quando tiver um minuto? Às 12h10,
E só para confirmar, sua recomendação para hoje à noite é 15 de mirtazapina, 50 de Seroquel e evitar o lorazepam, mesmo que eu não esteja conseguindo dormir. Então você recebeu essas mensagens em sequência, certo? Sim, recebi. E você conseguiu eventualmente responder para ela com uma ligação? Responde a mensagem às 12h12 da tarde. Eu escrevi, anotei para ela. E novamente, na sua resposta para ela, você reiterou que isso é bem comum. Sinais de depressão e que o que ela estava te contando não era incomum em mulheres com depressão pós-parto? Correto. Eu disse que parece mais depressão do que efeitos colaterais. Não é incomum eu ouvir, nunca senti nada assim antes, ou simplesmente não me sinto eu mesma. Tudo isso soa como depressão pós-parto. E você tentou dar algumas palavras de incentivo para ela? Eu compartilhei um trecho de um livro chamado This Isn't What I Expected. E esse livro é meio que focado em depressão pós-parto? Sim. E você também. Disse a ela que isso vai melhorar? Eu disse, mesmo que pareçam terríveis, lembre-se de que são sintomas de uma doença que é muito real e muito tratável. Isso vai melhorar. E depois daquela mensagem às 12h12, você de fato enviou outra mensagem para ela? Sim, enviei. E é justo dizer que a próxima mensagem foi para, de certa forma, abordar a preocupação dela sobre a pergunta do que tomar. Sim. E você confirmou para ela tomar 15 mg de Remeron, 10 mg de Prozac e 50 mg de Seroquel. Sim. E que tomar Ativan dia sim, dia não, pode ajudar? Eu disse, eu diria que tomar Ativan dia sim, dia não pode te ajudar a ver que você não é viciada, já que não se pode ser viciada em algo que não se toma todos os dias. Mas também podemos decidir deixar que eu me preocupe se você tem um problema com Ativan e simplesmente tomar ele toda noite por enquanto. E se eu tiver preocupações sobre o seu uso, eu vou deixar isso claro para você. Minha principal preocupação neste momento é que você durma. E se isso significa tomar o Ativan ao acordar no meio da noite, então é isso que significa. Estou confiante de que podemos tirar você do Ativan com segurança e sucesso em um futuro próximo. E então eu também faço recomendações sobre, caso ela tenha dificuldades no meio da noite, algumas técnicas de higiene do sono que ela pode tentar. Como sair da cama e fazer algo que não seja estimulante e depois deitar novamente para tentar dormir quando sentir sono. Então isso é uma alternativa à intervenção medicamentosa. Sim. Então, às 13h40, ela responde: Obrigada, vou seguir esse plano. Espero mesmo que funcione e que eu volte a me sentir eu mesma em breve, né? Sim. Então, no dia 2 de dezembro, às 2h35, você responde: Vamos te acompanhar de perto. Temos muitas alternativas. Se essa, por algum motivo, não for a combinação certa, vamos encontrar uma que faça você voltar a se sentir como você mesma. Eu disse isso, sim. Em toda a sua experiência tratando mulheres, as mulheres que você tratou com depressão pós-parto, é comum ter que testar diferentes planos para encontrar o mais adequado? Sim.